oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo nessa noite. Que oportunidade maravilhosa. Amém. Irmãos, para nós mudarmos o momento da reunião e irmos para a mensagem, que a mensagem é nossa, não é minha, mas é de todos nós. Aqueles que puderem se colocar de pé, o irmão Filipe vai estar fazendo, orando por nós, para que o Senhor esteja intercedendo, seja recebendo com a minha boca, intercedendo com a boca dos irmãos, sustentando um amém, guardando sua mente, guardando suas emoções, e que acima de tudo possamos estar focados e olhando na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus amado. Aleluia! Amém, Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa igreja que não obedece, Pai. Amém. Pelos irmãos, pela vida de todos, Pai. Verdade, Senhor. Amém. Amém. Essa sabedoria, Pai. Amém. Certo, Pai. Sim, Senhor. Abre nossos corações. Amém. A palavra de muita graça, Pai. Amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado, filhos. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se assentar. Amém. Irmãos, que espera maravilhosa, não é mesmo? Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que espera maravilhosa. Bom, amados, podemos antecipar que hoje, durante a mensagem, assim como ele foi cantado, nós vamos falar sobre cadeias quebradas, as prisões. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Então hoje, além de ser, muito obrigado, Nathanael, além de ser uma mensagem sobre a palavra de Deus, mas que nós também possamos, ao ouvir a palavra de Deus, aplicar em nossas vidas. E com isso nós termos a libertação e socorro em ocasional oportuno. Ó Senhor Jesus! Irmãos, como é sabido de todos também, nós estamos estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E neste final de semana, nós vamos ter a oportunidade de estudar Atos capítulo 11, nos versículos 27 até o versículo 8, 12, capítulo 8, versículo 8. Contudo, tendo comunhão com os irmãos e sentindo o direcionamento do Espírito Santo, eu vou dividir a mensagem ao meio, como nós temos feito, como princípio da prática da Igreja Nova Odessa. Só que hoje eu vou dar a porção de Atos capítulo 12, versículos de 1 a 8, e amanhã vai ser Atos capítulo 11, dos versículos 27 ao 30. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, eu quero encorajá-los a trazer as suas Bíblias. Eu vou estar acompanhando aqui pela versão King James, mas os irmãos que tiverem outras versões, fiquem à vontade. O importante é estar acompanhando o texto, lendo e desfrutando da palavra. Então, vou pedir por gentileza aos irmãos que me acompanhem, abrem as suas Bíblias e assim como será projetado em Atos capítulo 12, dos versículos do 1 ao 8, vamos conhecer a porção de hoje à noite. Então, para que todos possam funcionar e os irmãos me ajudarem, eu vou pedir para os irmãos lerem o versículo 1, e as irmãs sustentam no amém, e as irmãs leem o 2, os irmãos o 3, as irmãs o 4, e assim sucessivamente até o verso 8. Amém? Amém. Senhor Jesus! Amém. Naquela mesma ocasião, Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, como objetivo de maltratá-los. E mandou atirar em mão de João, por execução ao filho dessa carta. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Ele, ofendido, mandou que fosse jogado ao cálice e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de
apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor da ele. E aconteceu que na noite de Deus, dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas em 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa! E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Amém. Amém. E o anjo continuou a gritar: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse ainda o anjo: põe a tua capa e segue. Graças a Deus. Amém. Irmãos, que porção maravilhosa. Ela começa de uma maneira muito pesada. Vejamos, versículo 1: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. Mas graças a Deus que ao final dessa mesma porção, Pedro é libertado. E aí no versículo 2, irmãos, nos diz que matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. E observando que essa atitude agradava os judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento ou dos pães ásperos. Irmãos, nesses primeiros 3 versículos, eu confesso para vocês que quando eu era menor, eu falava: rapaz do céu, esse Herodes vive, estava lá quando Jesus nasceu. Senhor Jesus. Não é verdade? Herodes mandou decapitar João Batista e estava até aqui na época dos apóstolos. Mas, irmãos, graças a Deus pelas notas de rodapé que nos ajudam bastante. Aqui isso é falado de 3 Herodes e não só um Herodes. Aqui a King James nos ensina o seguinte: aqui está falando de Herodes Agripa, era filho de Aristobulo, sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista e interrogou a Jesus. Foi neto de Herodes o Grande, aquele no momento do nascimento de Jesus. Quando Antipas foi exilado, Herodes Agripa, recebeu a jurisdição dele, bem como as de Filipe e as de Lancínias. Agripa, Herodes, foi educado em Roma, era amigo do terrível imperador Calígula e apoiou a nomeação de Cláudio ao trono, que lhe retribuiu em 41 d.C. com acréscimo nas regiões de Judéia e Samaria ao reino que havia sido concedido por Calígula. Senhor Jesus amado. Então, irmãos, essa primeira porção é importante nós termos bem claro que começa dizendo, né, quem era o bendito do rei Herodes. Exato, quando fala outra coisa. Aqui, irmãos, nós vemos que no texto que acabou de ser dito, começou uma perseguição religiosa, porque os judeus mataram a Jesus, seus discípulos. Assim também, os judeus mataram a Jesus e começaram a perseguir os seus discípulos, culminando com o martírio de Estevão. E esse rei Herodes, ele
percebeu que quando ele fazia isso, o povo judeu se alegrava dele. Então ele começou a perseguir, a igreja nesse primeiro momento foi perseguida pelo motivo religioso. Mas o segundo lado também, ou a outra face da moeda, está ligada também a uma perseguição política. Esse Herodes, como eu acredito, ele foi criado em Roma, nada ele ajudou a duas pessoas assumirem o trono do Império de Roma. Era muita coisa que ele fazia. Como ele ajudava essas pessoas, ele recebia favores, ele recebia terras. E quanto mais ele ajudava, mais terra ele recebia. O período do imperador Cásar, por exemplo, foi de 37 a 41 depois de Cristo. Então, irmãos, nós vemos que essa região onde os irmãos estavam morando era um famoso barril de pólvora. E para ter o favor daquelas pessoas, ele falou: rapaz, eu vou ter que mexer os meus pauzinhos aqui. Eu vou dar aquilo que o povo está pedindo. E se você parar para observar, mas isso acontece até nos dias de hoje, que são as medidas populistas. É difícil demais de fazer isso, mas o governador, o presidente, o prefeito vai lá e fala: eu vou fazer tal coisa. Ele não vai fazer aquilo, mas é aquilo que o povo gostaria de ouvir. E nessa situação aqui, os judeus gostariam de ouvir que vamos perseguir a igreja, vamos perseguir os cristãos. Então é nesse contexto em que, no versículo 3, ele diz: observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Senhor Jesus, irmãos, que situação complicadíssima, para não falar outra coisa. No versículo 2, nós vimos que Tiago foi morto. E esse Tiago que foi morto, nós podemos dizer que ele fazia parte do núcleo, dos mais íntimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quais motivos? Pedro, Tiago e João, eles foram contemplados em ver a transfiguração de Jesus no monte. Pedro, Tiago e João foram convidados a Jesus para interceder por ele no momento do Getsemane. Então, com este ataque, a intenção de Herodes era matar a igreja. Mas graças a Deus, irmãos, que a igreja não é de homens, a igreja é de Deus. Amém. Essa era a situação. E aí ele falou: olha, se eu prendi e o pessoal custou e eu matei, eles estão me aplaudindo mais, como pegar Pedro? Irmãos, nessa altura do campeonato, Pedro, ele havia já orado em Pentecostes, já havia ressuscitado, já havia curado o coxo, já tinha feito com 1001. Então ele era um irmão preciosíssimo. Ele era um irmão preciosíssimo. Por isso que Herodes falou: chegou a hora de pegá-lo. Mas ao desfrutar essa porção, irmãos, nós não podemos passar batido no seguinte detalhe: por que Tiago foi morto e Pedro sobreviveu? Senhor Jesus. É porque Tiago tinha menos fé que Pedro? Nós vimos no versículo 5 que a igreja intercedia em favor de Pedro. Será que a igreja não intercedeu o suficiente para Tiago? Irmãos, é com temor e tremor que eu falo isso. Não depende de quem quer ou de quem pode, mas de Deus usar da sua misericórdia. Senhor Jesus, irmãos. Ó Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 14, versículo 8, nos diz o apóstolo Paulo:
Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Amém. E mais adiante, o autor do livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que tem os seguintes títulos no texto: a essência e o sentido da fé, o exemplo dos patriarcas e a fé heróica de Moisés. O autor, no capítulo 11, ele nos apresenta situações de libertação de fogo, da cova dos leões, mas também ele fala de pessoas que foram mortas e cerradas ao meio. Uns são libertos pela fé e outros morrem pela fé. Isso aqui até eu escrevi porque é muito difícil de falar. Deus salva alguns da morte e Deus salva outros pela morte. Senhor Jesus, o X da questão, irmãos, independente de quem vive ou de quem morre, é que Deus ele é soberano. Ele tem a sua boa, perfeita e agradável vontade. E acima de tudo, a sua glória está sendo expressa naquele momento. Essa é a fé que nós temos que ter. Lógico, irmãos, nós oramos quando um familiar nosso está passando por tribulação, e essa tem que ser a nossa postura, assim como nós vamos ver lá à frente. Mas o resultado de vida ou de morte, o Senhor nos cubra da sua misericórdia, mas que acima de tudo a sua vontade seja feita. Que se for para viver, que a vida seja glorificada. Que se for para o Senhor tomar para si, que a morte daqueles santos seja a glorificação de Deus. Amém. Que eu falei alguns dias, eu fui a um sepultamento. Às vezes a gente fala, nossa, não existe sepultamento bonito, né? Não existe velório bonito, mas ali era um velório em que foi dado testemunho da vida daquela pessoa que faleceu. Eu tenho certeza que assim como Deus está nesse lugar, também estava naquele velório. A glória de Deus estava sendo expressa. Esse é o ponto. Senhor Jesus, porque senão, irmãos, nós somos levados a ter o errôneo raciocínio de se morreu porque não tinha fé, se viveu é porque tinha fé. Isso não depende de nós, mas sim da graça e misericórdia de Deus. Senhor Jesus, e no versículo 4, irmãos, o que ele nos diz? Herodes, está falando de Pedro, tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. E aqui, irmãos, mais uma pausa. Deixa muito claro a motivação de que por que Herodes mandou prender Pedro. Sendo objetivo para Pedro, para Herodes, Pedro era ninguém. Pedro era simplesmente uma escada. Para que serve uma escada, irmãos? Para subir. Ou para descer, né? Está parecendo as aulas do começo da faculdade de Direito. O que é direito? Ao contrário de esquerda, sempre tão engraçadinho, né? Mas a escada é para subir, a escada é para ser, é verdade, né? A escada é para subir, a escada é para descer, mas acima de tudo, a escada é para levar de um ponto ao outro. A escada, ela não é o fim em si mesmo, mas ela serve para sair de um lugar para ir para o outro. Então, naquela situação, Herodes quer usar Pedro como uma escada. Olha, eu não tenho o apoio dos judeus, agora fazendo isso, eu terei o apoio dos judeus. E isso mostra, irmãos, o quanto o sistema maligno, mundano, não está nem aí com as pessoas. Só somos úteis enquanto nós servimos de utilidade. Passou-se a utilidade, é descartável. Mas graças a Deus,
que o nosso Deus não funciona dessa maneira. Muito pelo contrário, Ele deixa as 99 ovelhas para atrás de uma que se perdeu. Dá um cutucão aí, meu irmão, do seu lado e fala: irmão, você é insubstituível. E sabe por que você é insubstituível? Pergunta para ele. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, para Deus nós não somos escravos. Enquanto estiver me servindo, tá bom, depois tchau, obrigado. Irmãos, nós não somos descartáveis, porque nós somos comprados por um alto preço. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E aqui, irmãos, nós vemos que a intenção de Herodes era matá-lo para alcançar favores políticos. Volto a dizer, Herodes era muito habilidoso, irmãos. Parece que é algo muito distante da nossa realidade. Mas ele, por meio das suas articulações, ele ajudou a instituição de 2 imperadores. Então, em outras palavras, ele sabia jogar o jogo, ele sabia o que tinha de ser feito, e ele sabia que matando Pedro, ele ia ser alçado a uma outra categoria perante aquela comunidade. A morte de Pedro significaria uma grande popularidade para ele, e Herodes não estava nem aí com a justiça, ele só queria resolver a sua questão. Mas Herodes também tinha noção do tamanho de Pedro. Ele ouvia as pessoas, o famoso burburinho. Então por isso que ele decidiu, como costume, esperar um pouco a poeira baixar. Era Páscoa, as pessoas saírem, a cidade ficar mais vazia. E detalhe, irmãos, Pedro aqui, olha que criminoso, né? 16 soldados para tomar conta de Pedro, fora da cadeia, ainda tinha 16 soldados. Ali mostra, irmãos, porque Herodes já conhecia a história, né? A fama daquele pessoal que consegue escapar. Porque eles já haviam escapado outras vezes. Uma, num depoimento em que os anciões não achou nada, libera, e o outro, de maneira miraculosa, que o anjo do Senhor fez com que eles também saíssem. Então, o que Herodes falou? Olha, Deus, vocês não sabem, vocês não foram pegados na hora do julgamento e vocês deixaram de sair porque vocês entendem de lei e de religião, mas de prender os outros, deixa comigo. Então ele vai ficar aqui na minha cadeia, debaixo de 16 soldados, e vamos ver se eu não consigo dar cabo. Era um grande desafio, não era mesmo? Estava desafiando. E assim Pedro, no versículo 5, assim Pedro estava detido no cárcere. Tinha alguma esperança para ele, irmãos? Mas graças a Deus que aí a gente começa a ver uma atitude. Versículo 5 nos diz: mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Vamos falar bem forte, irmãos? Mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Graças a Deus, irmãos. De um lado aqui, quando sempre tem um mas, é o mesmo que porém, é o mesmo que está em sentido contrário. As pessoas até falam, olha, depois do que essa pessoa fala um monte de coisa, de família vai estragar o mais, você esquece tudo aquilo que ela disse, porque o que ela está querendo dizer vem logo depois do mas. Mas o que a gente precisa ter bem claro aqui, irmãos, que de um lado estava o Império Romano com todo o seu poderio, na sua fortaleza, com todo o seu aparato militar, e do outro lado estava a igreja. Adiantava a igreja fazer um abaixo-assinado? Adiantava a igreja na frente da cadeia lá e ficar batendo panela? Só tem Pedro? Não ia funcionar. A igreja fez o que se espera da igreja: oração. A oração, irmãos, de maneira pura e simples,
tem que ser o nosso primeiro e último recurso. A oração, irmãos, de maneira singela, antes de tudo, oração. A oração, irmãos, conforme os irmãos estavam aqui realizando, a igreja orava fervorosamente. Não era de qualquer maneira. Senhor Jesus, era com desespero. Alguns autores nos dizem, inclusive, que essa palavra do grego que foi utilizada incessantemente com fervor é a mesma utilizada por Lucas quando Jesus estava no Getsemane, para retratar toda a agonia de Jesus. Então a igreja aqui ela não orava de maneira passiva, mas estava orando todo dia fervorosamente. Senhor Jesus, e aqui, irmãos, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: em quem nós entregamos a nossa vida? A quem nós nos rendemos? Ao que vimos? Ou nós estamos dispostos a aceitar o agir sobrenatural de Deus em nossas vidas? Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós precisamos ter algumas coisas bem claras. Além dessa questão fervorosa, é a quem era dirigida a oração. Versículo 5. Fervorosamente a Deus. Não era um homem, não era uma pessoa. E aí, irmãos, às vezes nós colocamos o nosso coração, a nossa esperança em quem? Em alguém. Mas que de fato possamos colocar toda a nossa esperança em Deus. Quem são aqueles que oram? A igreja. A igreja estava orando. No decorrer da passagem que vai ser falada semana que vem ou na seguinte, diz que estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava junta. E eu preciso falar para os irmãos. Primeiro eu tenho que falar para mim. Eu já tenho o hábito de orar, mas eu tenho que ter mais hábito de orar junto com os irmãos. Quando a igreja ora, irmãos, a vontade de Deus é feita. Quando a igreja ora, a igreja é conformada à vontade de Deus. E quando a igreja ora, o milagre acontece. Senhor Jesus, Senhor Jesus. A situação, irmãos, às vezes a gente tenta trazer um pouco mais de leveza, mas era desesperadora. Não tinha esperança. Tiago acabava de ter sido morto. E aí, por quem que eles oravam? Eles oravam para Pedro. Pedro era um irmão preciosíssimo. E a situação não era favorável. Somente o agir sobrenatural de Deus poderia mudar aquele lugar, mudar aquela situação. E às vezes, irmãos, eu falo para mim. Às vezes a gente espera a situação ideal, perfeita, para se chegar a Deus. Eu digo, uma maior vai fazer 22. Dia 28 vai fazer 3 anos que o meu pai faleceu de Covid. E eu falo assim, com profundo pesar. Ele esperou até praticamente o último segundo para ir ao médico. Até o último segundo. E aí ele veio a falecer. Como que nós podemos aplicar isso em nossas vidas?
Irmãos, não espere a situação ficar bem para se voltar ao Senhor. Se volta ao Senhor da maneira como você está. Se volta ao Senhor mesmo preso. Mas se volta ao Senhor enquanto há tempo. Não espere situações drásticas para o bem e para o mal. Ah não, se eu vou voltar para o Senhor, depois eu conseguir resolver determinada situação. Irmãos, tem situação que ela nunca vai se resolver por si só. Somente a operação milagrosa de Deus. Mas para que isso ocorra, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Então, irmãos, mesmo que às vezes aos olhos humanos a situação é uma causa perdida, que de causa perdida eu entendo um pouco, né? E tá aqui, não está sem o documento necessário para entrar no processo. É uma causa perdida isso daqui. Mas graças a Deus que nas mãos de Jesus Cristo, de frente com o Pai, Ele pode modificar. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, um aspecto muito importante também da oração que nós precisamos ter de maneira muito clara é que orar é falar com Deus. Oração é uma das maneiras mais eficientes que nós temos de nos conectar ao trono de Deus. E para testificar isso aqui, que nós podemos nos achegar, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos diz: portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Essa é uma promessa, irmãos, e nós precisamos e podemos nos apegar a ela. E dando prosseguimento no versículo 6, do versículo 6 ao 7, nos diz que: e aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. E subitamente surgiu o anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. E então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Senhor Jesus, olha o milagre acontecendo, irmãos. Alguns autores, eles falam: olha, cada um tem uma maneira de reagir na adversidade. Enquanto Paulo entoava cânticos na prisão, Pedro dormia. Ó Senhor Jesus! Mas o X da questão, enquanto uns cantam, outros dormem, é que Pedro confiava. Pedro sabia que, pelas forças dele, pela forma como ele estava, ele por si só não era capaz de mudar a situação. E um detalhe, irmãos, que precisa estar bem claro no versículo 6: na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento. Vamos traduzir? Na véspera de sua morte, na madrugada, porque ia virar os dias, virar o sétimo dia, ia chegar o dia para poder submetê-lo ao julgamento, para poder matá-lo. Então, e Pedro tinha consciência disso. Então, na sua última noite, ele poderia estar lamuriando, praguejando. Maldita foi a hora que eu aceitei a seguir aquele Nazareno, mas ele estava dormindo, descansando, irmãos, porque ele sabia que por ele mesmo não havia outra maneira de ser salvo.
Senhor Jesus, e um detalhe, irmãos, um livramento de última hora. Oh, Senhor Jesus. Irmão, se Deus quisesse, Ele poderia ter fulminado Herodes. Ele poderia ter tirado Pedro no primeiro dia, no segundo dia, ou melhor, Pedro nem precisaria ter sido preso. Não é verdade? Mas graças a Deus pelo último dia, o grande dia da festa, em que levantou Jesus e exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que nós não estamos numa corrida de 100 metros. Tem situações em nossas vidas que o agir de Deus vai ser assim. Mas tem coisas em nossas vidas que nós estamos em uma maratona. E às vezes a gente está bem próximo de conseguir aquela graça pela qual nós estamos orando há muito tempo. Mas assim como a igreja orava, intercedia todo santo dia em favor de Pedro, Pedro estava descansando, crendo que a vontade de Deus seria feita e que se alguém tinha capacidade de tirá-lo de lá, somente pela obra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos considerar essa questão da última hora. Se você está passando por alguma dificuldade e tem orado há muito tempo por essa situação, irmãos, continue orando. Ou até mesmo leve para outros irmãos estar intercedendo junto contigo. E enquanto eu estava considerando sobre essa mensagem e falar com os irmãos, essa questão de 45 do segundo tempo, né, antes do apito final, fechar na cortina ou no apagar das luzes, eu me lembrei de uma porção que está em Gênesis capítulo 22. O que está em Gênesis capítulo 22? Foi quando Deus pediu a Abraão que fizesse sacrifício. Irmãos, se vocês lerem o capítulo 22, que agora não vai dar para se aprofundar, rapaz do céu, não é à toa como era chamado de pai da fé. Irmãos, é com detalhes que vem escrito. Levantou, pegou as coisas do sacrifício, subiu ao monte, falou com os servos: fiquem aqui. E cadê o sacrifício? Responderá: preparou o altar. E cadê o sacrifício? Deus responderá: pegou o único filho. Irmãos, esse filho para ser gerado dá um problema que só vendo. Filho da velhice. Quando já não era mais para ter filho, mas teve filho. Aquela coisa que ele batalhou tanto para ter. Coloca no altar. Amar. Versículo 10. E Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente respondeu Abraão: eis-me aqui. Versículo 12: não estendas a tua mão contra o rapaz. Não te faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Versículo 14. Então Abraão deu aquele lugar o nome de Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Então, irmãos, nessa experiência de Pedro,
na última noite, e de Abraão, com a faca na mão, Deus apareceu e a sorte foi mudada. E nós precisamos, irmãos, aplicar isso em nossas vidas. Volto a dizer, se vocês estão orando ou passando por alguma situação, não entregue seus pontos, continue percebendo, continue orando, traga para a igreja orar junto com vocês. Senhor Jesus, o livramento, irmãos, foi um milagre extraordinário de Deus. O mesmo anjo que despertou a Pedro, imagina a situação, irmãos, cutucando aqui, ó, o mesmo anjo que cutucou Pedro deve ter caído pesado sono nos seus guardas. Senhor Jesus. E o versículo 8 nos diz: e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue. Olha que maravilha, irmãos. Segue. Aqui o anjo do Senhor, ele fez o que era sobrenatural, mas o que cabia ao homem fazer, ele disse de orientação para Pedro: levanta-te, cinja-te e segue. Aqui também nós vemos uma postura ativa de Pedro. Quando o Senhor fala conosco, qual é a nossa postura? Já que você tirou aqui a cadeia, a algema, faz assim e veste. Ou faz assim e teleporta lá para a casa da Maria, de Tiago. Então aqui nós vemos o agir sobrenatural de Deus, mas por outro lado a gente vê a complementação do homem. E a junção perfeita de como as coisas e a soberania de Deus é realizada e operada. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. E uma coisa que me chamou muita atenção, para explicar, para dar uma introdução para a mensagem que vem, não de alguma coisa que vem, é que quando a pessoa está, assim como Pedro, quando a pessoa está no processo do milagre, às vezes a pessoa não vê que está passando pelo milagre, mas depois que o milagre acontece, a pessoa fala: puxa, aconteceu um milagre na minha vida. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, vocês já pararam para pensar que vocês possam estar passando por um milagre nessa noite? Glória a Deus. Como essa vida de todos, eu gosto de futebol. E quando um jogador ganha um título, ganha um prêmio, um campeonato muito importante, depois de muito tempo o repórter vai entrevistá-lo, fazer uma entrevista. Viu? Quando você estava jogando aquele jogo, você tinha noção de quão importante era aquele jogo? A maioria, para não falar todos, eles falam: eu não tinha noção. Eu só fui entender depois que o tempo passou. No momento eu só queria jogar bola. Então, irmãos, às vezes a situação está muito nebulosa em nossas vidas. Só que depois que a situação passar, quando a gente vê de fora, a gente fala: poxa, no dia 22 de fevereiro eu estava passando por um milagre. Deus estava operando um milagre em minha vida. Senhor Jesus, irmãos, essa tem que ser a nossa esperança. Crer no que o Senhor está agindo nos dias de hoje, agindo nos nossos dias. E eu ouvi também de uma certa pessoa que nós precisamos considerar, irmãos, que às vezes nós vemos o livro de Atos, ou quando nós vamos à Bíblia, nós achamos que é a história de um Deus que agia, um Deus que operava milagres, mas nós temos que ter a consciência de que o mesmo Deus que operava os milagres, que está aqui na Bíblia,
nós servimos esse mesmo Deus que Ele pode operar um milagre em nossas vidas. Amém. Irmãos, aqui a gente não está contando história, porque senão era só cada um ficar nas suas casas lendo a Bíblia, ou então era só ter a Bíblia como conhecimento. Mas nós precisamos pegar a palavra de Deus, que é a Bíblia, e aplicar em nossas vidas, crendo que a libertação que Pedro teve, nós podemos ter em nossas vidas. Aqui, irmãos, as marcas que Pedro fala, assim como o apóstolo Paulo fala, né, que as marcas de Cristo possam levar, estava falando de algo físico, na carne, literalmente. Mas hoje, quantas cicatrizes emocionais nós não temos? Quantos bloqueios nós não temos? Quantos pensamentos negativos nós não temos? Às vezes, irmãos, nós temos a liberdade de ir e vir, de fazer e acontecer, só que a nossa cabeça é uma cadeia. Essas coisas, irmãos, eu digo, e digo de maneira muito séria, se não fosse, nós não tínhamos a armadura de Deus. O inimigo, ele fica jogando setas em nossas mentes, a fim de que nós travarmos, não adorar a Deus, não nos voltarmos e muito pelo contrário, praguejar contra Deus. Por isso, irmãos, que é importantíssimo nós não deixarmos os sofismas entrar na nossa mente, as falsas ideias, aquelas coisas que parecem verdades, mas não são. E uma coisa que eu ouvia desde pequenininho: nenhum castelo aparece do nada, nenhuma fortaleza aparece do nada, mas é de pequena pedra em pequena pedra até se formar um castelo intransponível. Então, irmãos, acima de tudo, que na noite de hoje, graças a Deus, aqui todo mundo tem liberdade para ir e vir. Mas eu apelo aos irmãos, como está a nossa comunhão com Deus e como é que está a nossa mente, a nossa consciência. Em outras palavras, o que é ou o que tem sido as nossas cadeias? Aquilo que temos impedido de tocar em Deus. Pedro aqui não estava aí com meus irmãos porque ele estava literalmente preso, mas e a mim? É algum vício? É alguma inimizade com algum irmão? É alguma falha de caráter? O que tem me aprisionado que me impede de tocar a Deus? O que tem me impedido de entrar confiadamente junto ao trono da graça? Eu não sei aos irmãos, mas eu preciso de libertação. Os irmãos precisam de libertação? Amém. O que tem te aprisionado? Senhor Jesus, aqueles que quiserem ficar de pé, eu vou estar orando nesse momento por libertação. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nós estamos na Tua presença e nós entramos confiadamente junto ao trono da graça, para que possamos ter socorro em ocasião oportuna. E aqui está uma oportunidade de invocarmos ao Senhor. Senhor Jesus, que nessa noite seja um primeiro passo
de nos voltarmos a Ti. Senhor Jesus, como igreja nós oramos, opera um milagre em nossas vidas. Entre com a sua providência divina. Amém. Senhor Jesus, aqui nós somos em muitos irmãos, mas eu sei que o Senhor olha para cada um de maneira individual nesse lugar. Assim como com um pai, não existe um filho preferido. Todos nós somos seus filhos. E o Senhor sabe o que cada filho precisa. Senhor Jesus, alguns aqui devem estar passando por um problema de vício, amargura, questões mal resolvidas no passado, medo do futuro. Senhor Jesus, não permita que essas situações, as intempéries da vida, se tornem uma cadeia em nosso dia a dia e nos impeça de tocar o Senhor. Senhor Jesus, se o Senhor achar graça e misericórdia em nós, nos liberte nessa noite. Ó Senhor Jesus, para que possamos servir a Ti, glorificar o Senhor. Senhor Jesus, opera um milagre em nossas vidas. A Tua igreja te pede, em nome de Jesus, com base no Seu sangue precioso, nós oramos nessa noite. Faz um milagre, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós vamos resultar mais uma vez, Senhor. Cadeias quebradas.
está no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, esse é o cargo da noite de hoje. Que seja uma noite de libertação. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, mas que hoje seja o começo da nossa libertação. Vamos nos reunir em pequenos grupos de até 5 irmãos, e aí cada um compartilha sobre aquilo que Deus explicou. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.